Então, pessoal, esse aqui é o desenho do top que eu tô imaginando fazer, tá? Eu vou usar crochê na parte de cima e eu vou usar, então, na parte de baixo, vou usar 2 painéis que eu fiz nessa máquina centro de 48 agulhas, tá? Ela tem que ter 48 agulhas pra gente ter pontos suficientes para fechar por um tamanho médio, tá? Porque senão o que tem que fazer é colocar um painel do lado do outro e ir costurando para fazer tamanhos maiores, tá? Eu vou usar então 44 agulhas e eu vou fazer 54 carreiras, tá? E essa aqui é a linha que eu tô usando. Eu vi que no Brasil tem uma linha parecida com essa, que é da Círculo, tá? Eu vou colocar nos comentários abaixo o nome dessa linha para vocês, tá? Ela é uma linha acrílica, ela não é de algodão, tá? Que a linha acrílica funciona melhor com essa máquina, tá? Eu tô usando então essas agulhas aqui de crochê a 6 milímetros, uma de 4 milímetros e meio e uma de 3 que é para pegar os pontos que fica mais fácil, tá? Vocês podem estar usando também a agulha que vem na máquina, que é uma 13,75. Ela é boa para tirar os pontos da máquina, tá? E eu vou tirar então os pontos da máquina direto com o crochê dessa vez, tá? Só para mostrar para vocês uma outra técnica de tirar ponto dessa máquina, que é direto fazendo crochê, tá? Eu vou colocar então o rolo no meio e vou fazer a última carreira do painel, tá? Esse painel eu comecei ele, o jeito que eu coloquei os pontos foi o jeito mais simples que tem, tá? Eu fiz depois 54 carreiras, tá? Com 44 pontos. Ou seja, pontos dali da agulha, da terceira agulha até a agulha número 45. Tá? E eu vou usar então aqui a agulha mais... A agulha mais grossa, ela não é muito boa, tá? Para essa situação aqui. Então eu vou usar a minha agulha de 3 milímetros, porque ela é bem longa e fina. E isso facilita para mim tirar os pontos da máquina e fazer eles, tá? Porque as agulhas mais grossas, elas não entram no meio daquelas duas... Não entram no meio da agulha, das agulhas da máquina, tá? Então aqui eu vou retirar o primeiro ponto. E vou retirar o segundo ponto logo depois, tá? Vou colocar o meu dedo em cima do próximo ponto para ele não sair para fora, tá? É sempre bom colocar o dedo. Vou colocar e vou fazer um ponto ali de crochê. Vou colocar a linha por cima e puxa por dentro dos 2 pontos. Tá? É um ponto baixo. Tá? Logo depois do ponto baixo, eu vou fazer uma corrente. Tá? Para dar um pouco mais de espaçamento entre esses pontos, eu tive que fazer as correntes no meio. E daí vou tirar lá o terceiro ponto da máquina e vou fazer novamente o ponto baixo. Tá? Mais uma corrente. Pega a próxima. Então eu vou estar sempre fazendo correntes entre os pontos. E o motivo porque eu tô fazendo essas correntes entre os pontos é porque senão o painel fica muito justo no fechamento, tá? Pela quantidade de pontos que a gente tem, tá? Então tem que estar sempre fazendo essa correntinha no meio para ficar um pouco maior o trabalho e na hora da gente vestir esse top servir, porque se eu não fizesse essa corrente, o top não serviria na hora de vestir. Se é que vocês me entendem. Então tem que dar um espaçamento entre um ponto e outro. Eu vou repetir isso até o final, tá?
E aí eu vou retirar esse painel da máquina e vou costurar os dois painéis pelo lado avesso juntos, tá? Vou costurar da forma normal. Eu vou estar postando, na verdade, uma forma de costurar para vocês. E aí eu vou colocar o link aqui nesse vídeo, porque tem uma forma de costura que funciona bem. Tá? E depois eu vou então colocar um crochê embaixo também para fazer um fechamento mais bonito na parte de baixo desse top também. Tá? Vocês podem estar fazendo mais crochê embaixo, menos altura, como vocês preferirem nesse top, tá? Mas a primeira vez que vocês quiserem fazer como eu fiz só uma carreirinha embaixo de crochê para realmente dar o fechamento desse top, porque eu queria fazer um top que fosse bem rápido. Como essa máquina é super rápida, eu fiz um painel longo e fiz menos em crochê. Fiz só o detalhamento na parte do pescoço mesmo em crochê e com um crochê feito super rápido também. Tá, aqui tá o painel que eu retirei, ficou assim. Tá, como vocês podem ver, ele não tá justo em nenhum dos lados. Tá, e agora então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o fechamento da parte da parte de baixo do painel, tá? Porque a parte de baixo não tá acabada e tem que ser acabada também com crochê. A parte de cima eu já retirei com crochê, a parte de baixo eu vou estar fazendo agora como eu tô mostrando pra vocês, tá? Vou fazer um nozinho inicial do crochê. Vou colocar a agulha dentro. Primeiro eu vou puxar essa linha aqui que ela vai sobrar, depois eu vou retirar ela, tá? Ela não é necessária. Então, eu vou colocar no primeiro ponto do tricô e vou fazer um ponto baixíssimo por dentro desses dois. Tá? E eu vou fazer uma corrente entre eles, a mesma coisa que eu fiz na parte de cima, agora eu tô fazendo na parte de baixo, pegando sempre o último na última carreira ali, tá? Vocês têm que ter cuidado para não trabalhar na carreira, nos pontos de tricô e não na linha que tá sobrando que a gente vai retirar depois, tá? Que é aquela linha que eu puxei. Essa linha, ela vai por dentro de todos os pontos e dá pra ver porque ela corre entre eles. Tá? Essa linha eu vou estar retirando depois que eu terminar essa parte aqui que eu tô fazendo agora, que é uma repetição do outro lado, mais fora da máquina, tá? E aqui, então, depois de terminar de crochetar os dois painéis por cima e por baixo, eu vou iniciar, então, a parte de cima de crochê. Eu fiz... eu fiz 100 pontos. E depois eu vou fechar ali, eu fiz 100 correntinhas, tá? E aí eu vou fechar ali com um ponto baixíssimo no começo. E vou fazer 3 correntes para iniciar a carreira, tá? Eu troquei de agulha, tá? Eu tô com a agulha 4,5 agora. Tá? E eu vou trabalhar um ponto alto duplo, um ponto alto longo, tá? Que é uma voltinha só na agulha, mas vai por dentro 2 vezes, como se fosse o duplo. Tá? Então, eu fiz um ponto alto longo na segunda correntinha
Eu vou fazer uma corrente entre eles, vou escapar uma corrente embaixo, vou pular ela e vou fazer novamente ponto alto longo. Olha que eu tô passando uma vez, daí segunda vez com um laço, uma laçada só e uma terceira vez. Como se fosse um ponto alto duplo, mas com uma laçada só na agulha. Tá? Aqui eu vou repetir um ponto alto longo na próxima corrente. Depois vou fazer uma corrente, vou escapar uma corrente embaixo e na próxima vou fazer de novo 2 pontos altos longos. Um em cada corrente sempre, tá? E eu vou repetir isso por toda a carreira até eu chegar no final. Tá? Repitam isso até vocês chegarem ao início onde a gente começou. E essa vai ser então a nossa primeira carreira. Tá? Chegando lá no final, tá? Desvirem se tiver virado, tá? Tem que estar cuidado para estar bem. Essa primeira carreira não tá com voltas por baixo, tá? E aí eu vou fazer então um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Depois vou subir então para começar a fazer a segunda carreira. Tá? Eu vou fazer 2 carreiras iguais a esta, são 5 correntes que eu vou fazer. E daí um ponto baixo na próxima corrente, mais 5 correntinhas e um ponto baixo na próxima corrente. Tá? Vou estar repetindo isso por toda a volta de novo, até chegar no final. E daí o final eu explico para vocês um pouquinho diferente. Tá? Mas basicamente 5 correntes e um ponto baixo na próxima corrente. Tá? Eu vou fazer 2 carreiras desse mesmo trabalho. E aqui então, para terminar essa carreira, eu vou terminar as 2 da mesma forma, a segunda também, tá? Eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto bem no início, onde a gente começou. E dessa forma, então, eu já começo na parte de cima desse arco de correntes e fica mais fácil de ir para a segunda carreira. Tá? A segunda carreira é a mesma coisa, eu vou fazer 5 correntes e um ponto baixo no próximo arco de correntes. Eu vou estar colocando a minha agulha somente por baixo, eu não vou colocar dentro da correntinha. Tá? Que isso faz com que dê mais movimento no crochê, nessa parte do crochê também, por não estar fixo numa corrente só. Esse ponto ele fica em cima das correntes, tá? Aqui então eu terminei essa carreira de novo com 2 correntinhas e um ponto alto no ponto alto anterior. E agora então já estou pronta para iniciar a terceira carreira. Tá? Como vocês podem ver, quando coloca o trabalho por si na mesa, ele tá deitado bem, tá bem circular, tá? Isso indica que a gente tá fazendo a coisa certa, tá? Então, daqui onde eu terminei, eu vou começar a fazer meus pontos, tá? Eu vou trabalhar eles na corrente bem do meio, que é na terceira corrente, tá?
E de novo com pontos altos longos. Eu vou fazer 3 pontos altos longos, todos eles na terceira correntinha de baixo, tá? E daí uma corrente entre eles e mais 3 pontos altos longos, todos eles na correntinha. Se vocês acharem mais fácil, não precisa trabalhar na correntinha, pode trabalhar embaixo, como a gente trabalhou na carreira anterior, que não interfere, tá? Aqui eu tô fazendo, então, ponto por baixo, só botei por baixo, tá? Mas quando eu faço o leque, então, o leque tô fazendo ele dentro, todos os pontos do leque dentro da correntinha anterior. Tá? São 3 pontos altos longos com uma corrente e mais 3 pontos altos longos. E um ponto baixo no próximo arco de correntes. Tá? E vamos fechar com um ponto baixo aqui. No primeiro ponto. Tá? É assim que tá agora. Como vocês podem ver, vai bem rápido essas carreiras, que o ponto é longo. Eu vou começar com 5 correntinhas e eu vou fazer um ponto alto longo no mesmo ponto onde eu iniciei ali. E aí depois eu vou fazer 3 correntes e um ponto baixo naquela corrente do meio do leque. 3 correntes novamente e um ponto alto longo naquele meu ponto baixo anterior. Tô sempre trabalhando com pontos altos longos, tá? Eu vou fazer 2 correntes entre eles e no mesmo ponto eu vou fazer outro ponto alto longo e 3 correntes para então fazer o ponto baixo naquela próxima corrente. 3 correntes, ponto alto longo no próximo ponto alto baixo, 2 correntes, mais um ponto alto longo no mesmo ponto baixo anterior, 3 correntes, um ponto baixo e repitam essa carreira até o final. Tá? Essa é a nossa quarta carreira. A gente vai estar fazendo mais ou menos umas 7. Tá? Aqui então eu fiz as 3 últimas correntinhas e eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Para ir então para a próxima carreira. Tá? Eu vou fazer um ponto baixo ali para ir para o meio dos meus 2 pontos anteriores e 3 correntes para iniciar a próxima carreira. Um ponto alto longo depois e mais um ponto alto longo. Então, eu vou estar fazendo 3 pontos altos longos aqui, que conta com 4, por causa das 3 correntes iniciais. E depois disso, eu vou fazer uma corrente e novamente mais 4 pontos altos longos no próximo ponto baixo, aquele que ficou bem no meio do leque. Eu vou estar fazendo 4 pontos altos longos ali também. Uma corrente entre eles e mais 4. Então, vai ser só essa repetição para essa carreira, bem simples. Tá? E em todas as carreiras eu tô aumentando pontos para que esse círculo fique bem
reto quando coloca na mesa, tá? Ele tem que ficar reto, bem aberto, porque a gente precisa que ele sirva nos ombros, né? Tá, e aqui no final eu fechei então com um ponto baixíssimo no primeiro, na terceira correntinha, e vou então para minha próxima carreira. Tá? Fiz 7 correntes e um ponto alto longo. No mesmo ponto anterior, né? Eu vou fazer mais 2 correntes. Tá? E um ponto alto longo, então eu vou estar trabalhando sempre nas correntinhas. E eu vou estar fazendo 2 correntes entre cada um desses pontos altos longos, dessa vez, tá? Terminei aqui com 2 correntes novamente. Tá? E um ponto baixíssimo na terceira correntinha, mais um ponto baixo nas 2 próximas correntes. Tá? Dessa forma a gente começa no meio dos 2 pontos altos, com 4 correntes. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira de baixo. Eu vou fazer pontos altos entre os 2 pontos altos anteriores, nas correntinhas que de baixo. E vou fazer dessa vez 2 correntes entre esses pontos altos longos, ao invés de uma. Tá? Então, eu tô fazendo os mesmos 4 pontos que eu fiz na carreira de 2 carreiras abaixo, tá? Só que com 2 correntes entre eles. Dessa forma, a gente continua aumentando pontos. Tá? Eu vou repetir essa carreira até o final de novo. É uma carreira bem simples. Tá? Aqui, então, eu terminei de novo ponto baixo na terceira correntinha. Vou subir 4, 5, 6, 7, 7 correntes dessa vez. Tá? Eu tô fazendo um ponto bem aberto no final, porque o meu novelo tá quase acabando. Eu tô com medo que eu não vai chegar ao final. Então, vou fazer de novo aquela mesma carreira que eu fiz anteriormente, um ponto alto longo, com 2 correntes entre ele e mais um ponto alto longo. Todos eles na mesma correntinha, tá? E entre eles eu vou fazer 3 correntinhas dessa vez, ao invés de 2, tá? Na carreira anterior eu fiz 2, agora eu vou fazer 3. Então, são 2 correntes entre eles e agora 3 correntes para separar. Tá, eu tô mais ou menos copiando esse outro top que eu fiz e eu vou fazer aquele fechamento, aquele acabamento nos braços depois. Logo depois dessa carreira, eu vou mostrar para vocês como fazer a parte das mangas. Tá? Então repitam essa carreira até o final. Ela é uma cópia das carreiras anteriores que a gente já tinha feito.
tá? E daí depois disso, depois que terminar, vocês coloquem em cima do ombro de vocês e vejam se é suficiente. Se não for, repitam mais uma carreira da carreira que eu fiz uma antes dessa. Repitam ela novamente, porque não muda muito, não tem problema, tá? E vai servir melhor em vocês se precisar mais um no caso, tá? Eu tô fazendo tamanho médio e para mim foi suficiente. Acho que se tiver fazendo um tamanho pequeno, talvez faça uma carreira menos, tá? E aí vocês já podem estar direto indo para a parte do corpo, tá? Que eu tô fechando essa última carreira, tá? E eu vou colocar em mim para eu poder colocar os marcadores e ver quanto espaço que eu preciso para os braços, tá? Então coloquem em cima de você, em cima coloquem pela nuca, pela cabeça em cima de vocês e vejam aonde colocar os marcadores, tá? Aqui eu tô dobrando no meio, tá? E ali aquele trabalho de 2 pontos altos longos tem que ter o mesmo em cada braço, para cada lado, tá? Ou seja, eu tô dobrando aqui no meio, eu vou contar alguns pontos para um lado, e no outro lado eu vou contar o mesmo número de pontos, tá? Eu vou, na verdade, colocar esse outro top que eu fiz em cima, que é exatamente, é bem igual, é bem parecido, tá? E ali eu já tô vendo o tamanho que eu preciso, tá? Eu tô contando ali, são 8 vezes os 2 pontos altos. Tá, tô colocando ali direitinho os pontos um em cima do outro para mim saber a contagem. Tá, e aqui eu tenho 8. Acho. São 4, quatro de cada lado, ou seja, são 8, tá? E ali vocês podem colocar um marcador. E no outro lado, façam a mesma coisa, contem 8 pontos do canto para o meio, tá? E coloquem um marcador de cada lado para vocês saberem aonde colocar, aonde fazer as partes de baixo do braço, que vai ser, na verdade, só correntes. A gente vai juntar com correntes de um lado e do outro. Tá? Mas meçam em vocês e vejam se não fica apertado pro braço. Na verdade, a gente vai fazer as correntes antes, fechar de um lado e testar novamente para ver se serve, antes de fazer o fechamento e continuar trabalhando nas carreiras de baixo, né? Eu vou colocar o meu marcadorzinho aqui. Tá? E o resto vai ser o corpo desse trabalho, que eu vou juntar depois com os painéis que a gente fez na máquina. Tá, eu vou começar ali da onde eu já terminei, eu fiz de propósito isso, tá? Para já tá pronto para começar as correntes. Tá, tô fazendo 5, 6, 7, 8, 9. E depois eu vou juntar ali no outro lado com um ponto baixíssimo. Tá? Eu faço umas correntes só porque a gente vai ter que experimentar, tá? E agora então vejam se o braço de vocês serve nesse buraco que vocês fizeram, tá? Se servir, deixa do jeito que tá. Peguem o outro lado da linha, tá? E comecem com o nozinho do crochê. A gente vai fazer o mesmo número de correntinhas pro outro lado. Acho que foram 10 correntinhas, tá? Daquele lado.
E a gente vai fazer 10 correntinhas desse. Começando com um ponto baixíssimo, ali onde a gente tinha um marcador. Faz um ponto baixíssimo. E nós vamos fazer 10 correntinhas para fechar do outro lado. Tá? E no outro lado, exatamente onde estava o marcador, faço um ponto baixíssimo novamente, tá? E aí daqui, o que eu vou fazer... Eu vou experimentar novamente e ver se ficou bom, se o tamanho ficou bom. Já dá para saber mais ou menos, tá? E aí, então, eu vou começar a fazer... Eu vou começar a trabalhar a parte de baixo. Tá? Eu virei o trabalho pro outro lado para começar a trabalhar eu vou fazer uma última carreira no final. Tá? Eu vou começar essa carreira com 3 correntes. Eu vou repetir o mesmo trabalho que eu fiz anteriormente na carreira que a gente fez anterior, tá? Eu vou fazer um ponto alto longo na próxima corrente. Mais um ponto alto longo na mesma corrente anterior. Vou fazer 2 correntes entre esses pontos. Daí eu vou pular vou pular 3 correntes, tá? Na quarta corrente eu vou fazer de novo 3 pontos altos longos. Essa parte vai ficar bem embaixo dos braços, tá? Ela não vai aparecer muito. E o motivo que eu tô fazendo essa última carreira é pra gente poder juntar com mais facilidade com os painéis, tá? Que daí vai ficar mais reta. E a gente, na verdade, precisa essa primeira carreira só pra ter essa primeira carreira do corpo que vai sentar retinha pra gente poder costurar com os painéis e juntar os painéis da forma certa depois na costura, tá? Aqui eu tô trabalhando de novo 3 pontos altos, 2 correntes, como eu fiz na carreira, exatamente como eu fiz na carreira anterior, tá? E aqui, então, eu coloquei os 2 painéis que eu já tinha costurado, tá? Eu costurei eles dos 2 lados, tá? E eu coloquei aqui marcadores bem um em cada canto, onde fica embaixo do braço, e um no meio para mim saber se eu tô costurando certo, tá? Porque quando eu chegar no meio, eu tenho que estar com os 2 lados na mesma distância do marcador central ali, tá? Então, esse marcador é bem importante que vocês coloquem marcador para vocês saberem onde é que vocês estão com a costura de vocês, tá? Eu vou fazer aqui uma costura básica que só vai juntar a última correntinha do crochê, então, com o tricô. Tá? Eu tô costurando do lado avesso, para não aparecer muito essa costura. Que aí fica melhor. Quando não aparece, né? A gente não quer ver a costura por fora. Tá? Eu realmente vou só juntar os 2 lados. Eu vou colocar a agulha dentro do último ponto, da última correntinha e dentro da última correntinha do outro lado, né? Ah, eu não tô muito contando aqui o que eu tô fazendo de um lado e do outro, eu tô indo mais pelos marcadores mesmo, porque lembrem que a gente fez pontos a mais para fechar o crochê, para fechar os painéis, né?
A gente teve que fazer correntes extras, então não vai fechar o número de correntes, obviamente. Então eu tenho que estar sempre vendo ali a distância num e do outro e comparando. Tá, e aqui eu terminei então de costurar. Tá, falta fazer ainda uma última carreira nas mangas para fechar as mangas e uma última carreira na parte de baixo do painel também. Que eu vou fazer agora para mostrar para vocês é um leque com um ponto picô no meio, tá? Primeiro aqui o que eu vou fazer para nivelar essa última o final do stop, tá? A parte de baixo, para deixar ele bem niveladinho, eu vou fazer uma carreira inteira de pontos baixos, só para ficar mais bonito. Eu já fiz essa carreira, tá? Então eu vou fiz um ponto baixo. E agora eu vou fazer direto o leque. Eu pulei embaixo 2 pontos, tá? No terceiro eu fiz 3 pontos altos. Eu tô fazendo ponto alto normal agora. Daí eu fiz 2 correntes pro picô, tá? Vou fazer o meu ponto no primeiro ponto, um ponto baixo na primeira correntinha pro picô, depois mais 3 pontos altos. Vou escapar 2 pontos embaixo. 4 pontos. Eu tô escapando 4 pontos de cada vez, tá? E daí eu vou fazer um baixíssimo. Tá? Escapa 4 pontos e repete a mesma coisa, tá? Eu repeti o mesmo ponto na manga, tá? Pra finalizar a manga eu fiz esse mesmo ponto. Esse mesmo acabamento, tá? E daí agora eu vou mostrar então pra vocês como é que ficou a blusa terminada, tá? E na nuca também, na parte bem do pescoço, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos para terminar também o pescoço mais bonitinho, tá? Se tiver fazendo então o tamanho menor, um tamanho pequeno, eu faria menos carreiras de tricô, tá? Talvez umas 8 a menos, tá? Faria uma carreira menos de crochê e faria uns pontos a menos no painel também. Faria talvez 4 pontos a menos no painel de cada lado, tá? Faria então com 38 pontos, acho que é bom pro tamanho pequeno, tá? E então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi um tutorial que eu adorei de fazer, porque ele foi super rápido e essa blusa ficou super bonita, tá? Eu vou colocar aqui um vídeo de eu vestindo ela, que eu adorei ela. E deixem o seu... Aqui tá ela, eu tô mostrando. Deixem o seu joinha, então, nesse vídeo, se vocês gostaram. E me digam se vocês fizeram. Essa aqui é a finalização da manga que eu fiz, tá? Deixem o seu recado, me falem se vocês gostaram deixem seu comentário também, que eu gosto bastante de receber comentários, saber se vocês estão fazendo ou não. E uma boa semana para vocês, obrigado por assistir o meu vídeo, um abraço da Fábio.